Existe um auxiliar de manutenção contratado pelo condomínio. E na folga, ele faz assim o uso das horas dele para fazer serviços particulares para os condôminos dentro das unidades. E ocorreu em uma situação que ele acabou falando algumas gracinhas, né, sendo um pouco invasivo com a secretária da unidade. E após esse momento, ele também chegou a tocá-la. Então houve ali uma tentativa ou um assédio, né? Ninguém sabe ao certo, porque existem as duas versões, mas a nossa dúvida, doutor Wellington, é o que o síndico ou como o condomínio pode se resguardar e como ele deve orientar aos colaboradores dele para realizar essas práticas, né, de prestar serviço para as unidades. Fala, doutor. Saudações condominiais! Estamos aqui no quadro Fala Doutor com mais uma dúvida que é da nossa rotina condominial. Acredito que talvez seja aí casos aí de alguns síndicos que estão aqui nos assistindo e, mais uma vez, esclarecendo as nossas dúvidas com o doutor Wellington Sampaio. Muito bom sempre participar, fico muito feliz, assim, é uma gratidão imensa, então espero contribuir. Muito bem, então vamos lá para a nossa dúvida. É o seguinte, existe um auxiliar de manutenção contratado pelo condomínio. E na folga, ele faz assim o uso das horas dele para fazer serviços particulares para os condôminos dentro das unidades. E ocorreu em uma situação que ele acabou falando algumas gracinhas, né, sendo um pouco invasivo com a secretária da unidade. E após esse momento, ele também chegou a tocá-la. Então houve ali uma tentativa ou um assédio, né? Ninguém sabe ao certo, porque existem as duas versões, mas a nossa dúvida, doutor Wellington, é o que o síndico ou como o condomínio pode se resguardar e como ele deve orientar aos colaboradores dele para realizar essas práticas, né, de prestar serviço para as unidades. Fala, doutor. Bem, situação eu diria que é corriqueira e que primeira premissa, não pode proibir nas horas de folga da prática atividade que ele desenvolve, do funcionário. Infelizmente a gente não tem como proibir, porque ele é livre para isso. Sim, Então ele pode ter um cliente que é um condômino. Agora, o máximo que o condomínio pode se cercar é estabelecer nos seus regramentos internos essa proibição dos condôminos de poderem contratar funcionários do condomínio. sim, Por quê? Essa regra pode ser estabelecida? Sim, pode ser estabelecida. E ela tem um intuito, o intuito de minimizar problemas, o intuito de evitar, por exemplo, que aquele determinado funcionário que está na sua hora vaga, praticando uma atividade para um determinado condômino, possa alegar que, na verdade, ele está fazendo atividade para o condomínio sim, e aí cobrar e ter reflexos trabalhistas. sim. Então, esse tem um propósito, né? Então eu É, diria para o condomínio e para o síndico estabelecer, convoca uma assembleia para buscar regular e buscar regrar isso. sim, E como esse caso que você mencionou tem uma situação que pode ter tido algum assédio, e aí é recomendável sim que a suposta vítima faça um boletim de ocorrência, e isso de alguma forma seja também liderado pelo seu empregador, né, para que possa dar um amparo adequado a isso. Por parte do condomínio, eu diria, como foi numa hora vaga, não sim. tem muito o que fazer. Né? Agora, observar, ficar de olho nesse funcionário para que, no horário do trabalho, ele seja o mais correto possível e que realmente não tenha esse tipo de conduta e esse tipo de prática. Então, eu diria que a melhor dica aqui é regrar internamente entre os condôminos para que essa contratação seja evitada, porque é uma contratação que gera reflexos Sim. trabalhistas também, pode gerar reflexo. Então, seria isso. E nesse caso, havendo realmente a prova, né, concreta ali, câmeras, não sei, algum tipo de áudio, alguma prova, caberia uma justa causa ao funcionário? Entendo que não, porque estaria fora do âmbito daquela atividade
trabalhista, ele não está trabalhando naquele momento para o condomínio, está exercendo uma atividade fora condomínio, apesar de ser dentro, mas não tem um empregador condomínio aí Sim, envolvido, então eu entendo que não seria aplicável uma justa causa nesse sentido, a não ser que, e aí isso é uma hipótese de justa causa, ele seja condenado para isso e não cabe mais recurso para isso. perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu, Espero mais uma vez aí nas próximas me dúvidas. chamem, que eu fico à disposição. Muito obrigada. Até a próxima.